Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre funções, hoje falando da função bijetora. Então nós vamos nessa aula detalhar o que é uma função bijetora, qual a função dela no estudo das funções e a relação que ela tem com a injetora e a sobrejetora. Então, vamos resolver um probleminha aí que você possa estar tendo em relação a esse conteúdo, que é um conteúdo bem importante também. Então, bora facilitar? Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá? Relembrando aulas anteriores que a gente trabalhou sobre a função injetora e a função sobrejetora. Eu vou deixar ali nos links e ao final do vídeo no card o acesso a essas aulas anteriores. Se você tiver dúvida, é bom chegar lá, relembrar o conteúdo antes de assistir essa aula. Então, só para relembrar, o que é uma função injetora? Os elementos distintos do domínio têm que ter elementos distintos em termos de imagens. E uma sobrejetora é aquela que todo elemento no contradomínio ele é imagem de algum elemento do domínio. Ou seja, na sobrejetora, todo o contradomínio, toda a imagem, ela tem que ser privilegiada. E a bijetora vai ser exatamente a junção dessas duas. Vai ter que ter característica de injetora e de sobrejetora para ser uma função bijetora. Vamos melhorar isso aí para tirar as tuas dúvidas? Vamos lá? Então aqui, a definição formal, para você entender. Uma função f de a em b, ou seja, imagina que você tem um conjunto A e um conjunto B, que pode ser o nosso x e o nosso y. Ela vai ser bijetora C. Para cada y que pertence ao conjunto B, imagina lá o conjunto B, lá no diagrama, você tem elementos y lá. Existe um único x relacionado, ou seja, para cada y você tem um correspondente x e vice-versa. Quando essa característica é privilegiada, você tem uma função bijetora, ou seja, ela tem características da injetora e ela tem características da sobrejetora. Vamos melhorar mais ainda essa definição? Então vamos lá. Falando em representação gráfica, quando a gente trabalha com diagramas, a gente precisa caracterizar o seguinte: uma função ela é não bijetora quando tiver repetição ou sobra. Vamos melhorar isso? Acompanhe ali comigo. Imagine aqui que eu tinha o conjunto A, que vai ter elemento x, e aqui eu tenho um conjunto B, que vai ter elementos y, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, imagine o conjunto A que eu tivesse os elementos 2, 1 e 0. E no conjunto B eu tivesse os elementos 4, 2 e 0, por exemplo. Então, veja bem, para ela não ser bijetora, duas situações, pelo menos uma delas vai ter que acontecer. A primeira, vai haver repetição em termos de imagem. Então, imagine, por exemplo, que o 2, ele deu como imagem o 4, mas que o elemento x igual a 1 também deu imagem 4. Isso aqui não é característica de uma bijetora, porque a bijetora não pode haver repetição. Outra hipótese, imaginemos, só deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui, imaginemos, por exemplo, vamos tirar isso aqui, imaginemos agora uma situação diferente. Imagine você que você tivesse a seguinte situação, você tivesse alguma sobra em B. Então, por exemplo, o 2 fosse relacionado ao 4, o 1 fosse relacionado ao 2, imagine que aqui tivesse mais um elemento, por exemplo, 1, e o 0 se relacionasse ao 1. Veja que aqui eu tenho no conjunto B uma sobra. Quando isso acontece, ela não pode ser uma bijetora porque você está tendo situação de sobra, e a sobrejetora não permite sobra em Y. Então, lembre-se, para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Injetora não pode repetir em B. Sobrejetora não pode ter elementos em B que não foram privilegiados. Não pode ter sobra, ok? E aí, numa bijetora, teria que ser algo do tipo assim. Acompanhe comigo novamente. Vamos imaginar que você tem o conjunto A e o conjunto B. Os elementos menos 2, 0 e mais 2. E que possíveis imagens que a gente obtivesse daí fosse
menos 4, 0 e mais 4. Apenas uma situação aleatória. Então, para ela ser bijetora, teria que ser algo como isso aqui, ó. Cada elemento tem a sua respectiva imagem. Não há repetição e não há sobra no conjunto B. Quando isso acontece, você tem uma função bijetora. Clareou mais? Tranquilo? Vamos adiante? Bom, vamos a um exemplo numérico. Eu estou dando uma função fx igual a x mais 2. E eu quero que você verifique se ela é injetora e também verifique se ela é sobrejetora. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, ó, fx igual a x mais 2. Então, vamos usar para o x 3 valores, tá? O menos 2, o 0 e o mais 2, ok? Por exemplo, então eu teria, para o menos 2, ficaria menos 2 mais 2, então o meu f de menos 2 daria menos 2 mais 2, 0, ok? Para o 0, usando o 0 para x, eu teria, substituindo x por 0, daria 0 mais 2, portanto o meu f0 daria 2. E usando x igual a 2, dos valores que eu dei ali acima, substituindo x por 2, ficaria 2 mais 2, o meu f de 2 daria 4. Ok? Gente, olha aqui, ó, se eu fosse montar o diagrama, aqui seria o meu x, ou o meu conjunto A, com menos 2, 0 e mais 2. E aqui seria o meu conjunto B, que seria o y. Os resultados foram 0, 2 e 4, perfeito? Então, se eu mantiver a correlação entre os elementos, olha só, quando o x foi menos 2, o y, que é o fx, lembra? Y nada mais é do que a função de x. Deu 0, então está aqui, ó, essa é a relação. Perfeito? Quando o meu x eu atribuí o valor 0, o meu y deu o valor 2, então está aqui. E quando o meu x eu atribuí o valor 2, o meu y, que é o f de 2, deu 4. Então está aqui. Então vamos responder a primeira pergunta. Ela é injetora? O que diz a injetora? Não pode haver repetição em B. Houve repetição? Não. Então é injetora. E será que ela é sobrejetora? Vamos avaliar. O que diz a sobrejetora? Não pode haver sobra em B, no conjunto Y. Houve sobra? Não. O 0, 2 e o 4 foram atingidos. Então ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Se ela é tanto injetora quanto sobrejetora, ela nada mais é do que uma função bijetora. Olha ali, ó, não está a definição bem clara da função bijetora? Para cada elemento de x tem que haver um único elemento em y. Tem que haver essa correspondência. Isso aí é a perfeita definição da função bijetora. Clareou mais? Vamos adiante? Acompanhe comigo. Então, agora vamos trabalhar um pouco a parte gráfica da função bijetora. Eu estou te dando uma função fx igual a x e dizendo que essa função é uma função bijetora. Vamos avaliar isso tudo? Vamos lá, para o gráfico. Então veja, o que eu fiz? Eu te dei um fx, ok? Vamos anotar isso aqui. Um fx igual a x. Novamente, vamos atribuir alguns valores para esse nosso fx. Vamos fazer o seguinte, eu vou atribuir, para esse nosso x, melhor dizendo. Então, o meu conjunto A, que tem os elementos de x, eu vou atribuir os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Atribuir 5 valores para a gente cercar bem essa análise. Bom, gente, olha aqui, ó. Se eu for substituir aqui para o f de menos 2, se o fx é o próprio x, então o meu f de menos 2 vai dar o próprio menos 2, correto? Então o meu y deu menos 2, ok? Se eu atribuir para o x o valor menos 1, como f de x é igual a x, então eu vou ter menos 1. Então está aqui, menos 1. Quando atribuir para o x o valor 0, f de 0, como f de x é igual a x, o meu x também vai dar 0. O meu y, no caso, né? E quando eu atribuir o valor 1 para o x, o meu f de x, o meu f de 1 vai dar o próprio 1. O meu y vai dar 1. E, finalmente, se eu atribuir o valor 2, o meu y também vai dar 2. Ou seja, fica desta forma. Gente, se eu analisar pelo diagrama, olha aqui, ó. Menos 2 deu menos 2.
menos 1 deu menos 1, 0 deu 0, 1 deu 1 e 2 deu 2. É a perfeita definição da função bijetora. Não tem sobra em y, todos foram atingidos e não tem repetição. Então ela é injetora, ela é sobrejetora, ou seja, ela é bijetora. Então vamos lá, aplicando no gráfico. Quando o x é menos 2, o y também será menos 2. Então, ponto. Então, quando o x é menos 2, o y dá menos 2, está aqui o ponto. Quando, olhando lá em cima, ó, quando o x é menos 1, o y deu menos 1. Então, é aqui. De novo, quando o x é 0, o y deu 0, aqui. Quando o x é 1, o y deu 1, aqui. E quando o x é 2, o y deu 2, aqui. Muito bem. Se a gente ligar estes pontos, a gente vai obter esta reta. Minha figura, claro que não está perfeita, feita à mão, mas é uma reta inclinada. Gente, se vocês observarem essa reta, você fica com a posição bem clara do porquê isso é uma função bijetora. Nenhum y está deixando de ser privilegiado, ou seja, é sobrejetora. Se você levar essa reta, você esticar ela para os extremos, sempre vai ter um y correspondente, ok? Então ela é sobrejetora e ela é injetora por quê? Porque não temos nenhuma repetição. Para cada x, um respectivo y sem repeti-lo. Então, nesse caso, ela é tanto injetora quanto bijetora, quanto sobrejetora, ou seja, ela é uma função bijetora. Maravilha? Vamos adiante? Sempre lembrando, não esquece de curtir o nosso trabalho. Ó, gente, uma última questão, então, para a gente fixar bem esse conteúdo. Eu estou te dando uma função 2x mais 1 e estou perguntando se ela é bijetora e pedindo para você justificar a sua resposta. Então, vamos lá? Acompanhe comigo. Eu te dei, vamos só mudar a cor da nossa caneta aqui, eu te dei um fx igual a 2x mais 1. Então eu vou trabalhar tanto no diagrama quanto no gráfico XY, ok? Para ficar bem claro para ti. Então nós vamos atribuir valores para x. Vamos usar aquela mesma situação que eu usei antes. Vamos usar o x menos 2, o x menos 1, o x0, o x1 e o x igual a 2. Vamos lá, gente. Eu vou substituir aqui. Se eu usar o x menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Maravilha? Substituindo o x por menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Ok? Agora, substituindo o x por 0, vai ficar 2 vezes 0, que dá 0, mais 1, que dá 1. Estão conseguindo acompanhar, né? Tranquilo? Eu só estou substituindo cada x aqui na função. Agora, para x igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 dá 3. E, finalmente, eu vou substituir o x igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, que dá 5. Então, observe, quando o x era menos 2, o meu y deu menos 3. Quando o x era menos 1, meu y deu menos 1. Quando o x era 0, meu y deu 1. Quando o x era 1, meu y deu 3. E quando o x foi 2, o meu y deu 5. Nítida característica de função bijetora. Nenhum y deixou de ser privilegiado, não tem sobra, e você não tem repetição em termos de conjunto y, de imagem. Então, automaticamente, isso aí é uma função bijetora, ok? Ela tem as características da injetora e da sobrejetora. Vamos montar isso no gráfico? Vamos jogar ali, ó. Eu atribuí os valores para x, 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. E aí o y eu obtive de menos 3 até mais 5. Então vamos jogar isso aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E 1, 2, 3, 4, 5. Então acompanhe comigo, olha lá. Quando o x foi menos 2, o y deu menos 3. Então, quando o x foi menos 2, o y deu menos 3, está aqui o ponto. Quando o x foi menos 1, o y deu menos 1 também. Então, aqui, né? Menos 1 para x, menos 1 para y. Está aqui o ponto. Quando o x foi 0, o y deu 1. Então, quando o x foi 0,
o y deu 1. Então, está aqui o ponto, ok? Quando um dos elementos é 0, o ponto cai sobre o outro. Quando o x foi 1, 1 está aqui, o y deu 3. y3 está aqui, ó. Então, x1, y3. Sempre, né, gente? A gente está fazendo à mão, então nunca fica tão perfeito o gráfico, mas dá para ter uma noção legal, não é? E quando x é 2, o y deu 5. Então, vamos lá. Quando y deu 5 é porque o x era 2. Então, está aqui o ponto. Muito bem. Se eu for agrupar esses pontos, vamos pegar uma cor diferente aí só para ficar mais claro para ti. Se a gente for agrupar esses pontos, eu vou ter de novo uma reta, não é isso? Claro, né, gente? Olha aqui, é uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, x na 1, não é isso? Tem que obter como característica gráfica reta. E mais uma vez provando que é uma bijetora, por quê? Todos os y são privilegiados. Se você continuar o gráfico para cá, aumentando o x, sempre vai ter um y. Se você aumentar o gráfico aqui para baixo, para menos x, sempre vai ter um y. Você também não tem repetição. Para cada x tem o seu respectivo y. No diagrama isso está bem claro do lado, ok? Então, por isso que realmente é uma função bijetora. Está mais do que justificado. Por quê? Maravilha? Chegando ao finalzinho da nossa aula, vamos só relembrar. Ela foi injetora porque para ter funções iguais tinham que ter x iguais, senão não seria a mesma função, quer dizer, para cada x é um y diferente. Ela é sobrejetora porque sempre que você jogava um x, você obtinha um y e vice-versa, que é o que está expressado ali, ou seja, é uma função bijetora. Não tem sobra e não tem repetição. Isso é a grande sacada da função bijetora. Então, gente, está ali, ó, função bijetora não tem repetição, ou seja, injetora, e não tem sobra no conjunto B, não tem y sobrando. Ela é, então, sobrejetora. E quando ela é tanto injetora quanto sobrejetora, ela nada mais é do que uma bijetora. Maravilha! Chegamos ao final desta aula. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E se você quiser mais aulas como essa, dá uma comentada lá. Coloca lá a tua intenção e qual é o conteúdo que você gostaria de ver. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!